tudo bem com você? Espero que sim, contigo e a tua família. Estamos aqui de volta. Vamos refletir? Eu quero compartilhar com vocês uma reflexão que eu fiz com a minha cunhada. Diariamente ela nos manda versículos. Aqui e ali o Senhor me leva a fazer isso que eu estou fazendo, compartilhando aqui com vocês. A palavra do Senhor é maravilhosa. Muito obrigado, viu, por vocês estarem aqui. Deus abençoe vocês. Eu sou Lourdes Araújo, para quem não me conhece, o canal leva o meu nome. Estou aqui desde 2011, que foi o ano que me aposentei. Tu és novo aqui? Bem-vindo! Na playlist do canal tu encontras páginas com assuntos diversos. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Vamos começar? Muito bem. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Como já falei para vocês, eu recebi de minha cunhada e eu me alegrei muito fazendo a reflexão com ela. Eu quis compartilhar com vocês esta maravilhosa verdade. Aleluia! João Batista, ele vivia no deserto. Ele pregava o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E saíam a ter com ele toda a terra da Judéia, todos os moradores de Jerusalém, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado. Jesus estava nesta época aos 30 anos de idade. Ele veio para ser batizado por João. Mas João o impedia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, lhe respondeu: consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu, João, consentiu batizar Jesus. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Eu tenho prazer nele. Aleluia! Jesus Cristo, ele satisfez a justiça do Pai. Eu e você era para morrermos, porque nós somos pecadores. Mas Jesus Cristo desceu do céu. Jesus Cristo veio, se fez carne. Aleluia! Para assumir a minha e a tua culpa. Aleluia! E ele deu a vida dele, porque a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Então perguntaram João: quem és? Para darmos resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Os que tinham sido enviados, eles eram dos fariseus. E respondeu João: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele veio para preparar o caminho que Jesus, para mostrar quem era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Aí aqueles homens perguntaram: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo? Nem tu és Elias, nem o profeta. Respondeu-lhes João: eu batizo em água, no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele e permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Já no finalzinho da conversa que Jesus teve com Nicodemos, ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ali, no capítulo 5, depois da cura do paralítico, ele disse: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, crê em Deus, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Aleluia! Aleluia! Vocês vejam que o batismo que estava se falando, quem crê e for batizado será salvo, não está se tratando daquele batismo nas águas.
O batismo nas águas é apenas um testemunho de público de que você crê em Deus, crê que Jesus Cristo veio ao mundo para te dar vida, para te dar o perdão dos pecados. E com isso você passa da morte para a vida, não entra mais em juízo, foi o que Jesus falou. Mas esse batismo é o batismo no Espírito Santo. Aleluia! Jesus Cristo deixou escrito, permitiu que se visse o que foi dito ali. Um dos malfeitores que morreu ali com Jesus, eram dois. Um blasfemou, dizendo: se tu és filho de Deus, salva a ti mesmo, desce da cruz, salva a ti mesmo e a nós. E o outro disse: tu nem teme a Deus, nós estamos aqui, é justo, não é? Nós estamos aqui recebendo aquilo, o que nós fizemos aqui, mas esse homem, ele é justo, ele não pecou. Aí ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entraram no teu reino. E a resposta foi maravilhosa: hoje estarás comigo no paraíso. Então ele creu e ali Jesus o selou. Aleluia, aleluia, porque Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Aleluia, Deus mostrou a João e João testificou e disse: esse é o que batiza no Espírito Santo. Vocês entenderam qual é a diferença? O apóstolo Paulo, ele explica, dá mais detalhes aqui. Ele diz na carta aos Efésios: vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Aleluia! O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. No momento que nós ouvimos, que você está ouvindo aí, se você ainda não recebeu Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida, creia. Eu estou citando a palavra de Deus. Você crê que Deus enviou Jesus? Você crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia? Está vivo, aleluia, junto ao Pai intercedendo por nós? Confesse a Jesus, aleluia, e tu és selado com o Espírito Santo, que é a garantia. O apóstolo Paulo disse, fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida, ou seja, uma nova vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Porque, se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a sede do pecado que está aqui, na nossa mente, no nosso coração, no nosso corpo. A tendência do homem é pecar diariamente, gente. A gente precisa vigiar, a gente precisa conhecer a palavra. Aleluia! Jesus Cristo disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É o alimento. É o nosso alimento diário, a palavra de Deus. E ele diz: pois quem está morto está justificado no pecado. Quando a gente mergulha, ali é simbólico. A gente morreu para o mundo. Quando a gente levanta, aí ele diz aqui, olha, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Nós vamos ressuscitar. Então a gente testifica, a gente levantou, ressuscitou com Cristo. Aleluia, estamos aguardando. Aleluia, a volta. Ele prometeu de voltar, que vai nos buscar, para que onde Ele estiver, a gente esteja também. Gente, é maravilhoso demais. O batismo é importante como um mandamento de Jesus. É um testemunho público de fé. A fé na obra de Cristo. Ele nos justificou diante do Pai. Nós fomos salvos pela justiça da fé em Jesus Cristo e não pelas obras. O apóstolo Paulo diz:
Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, nem vem das obras para que ninguém se glorie. Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. No momento que a gente nasceu de novo, o nosso passado foi perdoado. Aleluia! Aleluia! Nós somos agora uma nova criatura. O pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Nós estamos livres do pecado. Aleluia! Muito obrigado, meu Pai, por essa maravilhosa revelação. A tua palavra, Senhor, é maravilhosa, é gratificante, Senhor, a te amar, te buscar, te conhecer. Aleluia! Tu és maravilhoso, tu és glorioso. Aleluia! Tu és bendito, tu és santo. Aleluia! Estamos aguardando, sim, a tua volta. Estamos aguardando e ela vai se cumprir. Aleluia! Porque a tua palavra é a verdade. Aleluia! Em nome de Jesus, meu Pai, eu só tenho a te agradecer. E eu te peço pela vida de todos que estão aqui no canal, os que ainda hão de chegar, e os que, porventura, ao ouvirem de mim, que eu sou apenas um instrumento teu, em obediência à tua palavra, eu estou anunciando a tua palavra. Se alguém crê, o Senhor cele. E eu creio, porque eu estou dizendo, mas a tua palavra testifica, sela com teu Espírito Santo. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, se o Senhor permitir. Tchau.